No vídeo de hoje eu vou te falar 5 dicas que vai te ajudar a fazer o seu bebê dormir a noite inteira, tá bom? Então se você tem o seu bebê acima de 6 meses, não tá conseguindo dormir a noite inteira, ele acorda muitas vezes à noite, vem comigo que eu vou te falar essas 5 dicas que vai te ajudar com certeza, tá bom? E se você tá gravidinha, se você é mamãe ainda de bebê recém-nascido e também quer aprender, vem aqui comigo que essas dicas vão ser super fundamentais pra vocês no futuro, tá bom? Então bora lá! Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo no canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Angélica, sou dona e criadora da página Mamães Online e estou aqui para te ajudar, tá bom? Então, antes de chegar de fato para essas 5 dicas, a gente tem que falar um pouquinho sobre o bebê que tem 6 meses, né? Que é a partir de 6 meses que é quando eles tendem a dormir entre 10 a 14 horas seguidas, né? Então, vamos lá! Então, a partir dos 6 meses de vida, como eu tava falando, o bebê tende a passar a dormir de 10 a 14 horas por dia e normalmente eles tendem a tirar de 2 a 3 sonecas por dia. Então, muitas mamães que têm dificuldade com seu bebê para dormir de noite, a noite inteira, elas tendem a fazer com que eles fiquem mais alertas, mais acordados durante o dia inteiro. E isso é um fator prejudicial demais, tanto para o desenvolvimento do bebê quanto para o psicológico dele, já que toda criança precisa sim descansar, tá bom? Então, é muito importante as sonecas da tarde e não é isso que vai fazer ele não dormir de noite. Só que, obviamente, que essa soneca tem que ser bem antes do horário dele dormir de noite, dele começar a, de fato, dormir, tá bom? Como vocês puderam ver aí, a rotina do sono é o primeiro fator que vai fazer toda a diferença nesse ponto, tá bom? Então você criar uma rotina do sono com o seu bebê desde pequenininho vai fazer toda a diferença nessa fase, porque tem muitos bebês, como eu já falei aqui, que muitas vezes tendem a dormir a noite inteira e de repente do nada começam a dormir picado, começam a acordar mais vezes de noite e tudo mais. E isso se dá por causa dos picos de desenvolvimento e também por causa da angústia da separação que muitas vezes acontece. Na verdade, eu acho que acontece com todos os bebês. Tem essa fase bem difícil e complicada para as mamães, tá bom? Mas com jeitinho a gente consegue chegar lá, tá bom? Então estabelecer essa rotina do sono é muito importante. Se você quer saber como que você vai estabelecer essa rotina do sono, eu vou estar deixando o card passando aqui pra vocês, tá bom? Porque nesse card aqui vocês vão estar vendo o vídeo que eu faço específico sobre como fazer uma rotina do sono, tá bom? Agora vamos lá pra segunda dica. Como vocês puderam ler aí, meio que assusta, né? Nossa, não olhe nos olhos do seu filho para ninar. Nossa, Angélica, mas como assim? Eu vou esnobar meu filho, eu vou ignorar meu filho? Não é dessa forma, meus amores, jamais. Como eu falei pra vocês, a rotina do sono vocês vão fazer uma etapa de coisas e chegar até lá no finalmente pra pôr o bebê pra dormir. E quando vocês forem, tá fazendo aquele carinho, tá ninando ele e tudo mais, evitem de fato olhar diretamente para o olhinho do seu bebê, porque tem muitos bebês que costumam a despertar por conta disso. E eles começam a querer interagir com os pais. Então esse tipo de ato, quando é feito nesse momento, acaba muitas vezes atrapalhando o sono do bebê, atrapalhando que o sono realmente chegue. Então evite olhar de fato nos olhos do seu bebê, tá bom? Isso vai te ajudar bastante, vocês podem ver. Eu também, particularmente, pensava o contrário, mas quando eu comecei a ter dificuldade pra minha bebê dormir, ela dorme a noite inteira, mas de fato, pra pôr ela pra dormir, eu tinha muita dificuldade e eu tinha esse costume de ficar olhando no olho dela, de ficar conversando, de não sei o que lá, e isso acabava estimulando muito mais ela e ela acabava que não dormindo facilmente, tá bom? Então eu passei a cuidar, fazer todas as etapas da hora do sono dela. E eu acabei que parei com esse costume de olhar diretamente para os olhinhos dela, comecei a fazer carinho, ninando, mas sem olhar diretamente para ela e realmente isso funcionou muito comigo, tá bom? Então isso eu posso falar demais para vocês que realmente funciona. Agora vamos para a terceira dica. Então, como vocês puderam ver aí, é pra vocês colocarem o bebê de vocês ainda acordado no berço. Então, quando ele tá bem sonolento, mas ainda não dormiu de fato, vocês devem sim colocar o bebê no berço, no carrinho, ou seja, onde vocês querem que ele durma, tá bom? O ideal é sempre colocar no mesmo lugar todos os dias, na mesma posição todos os dias. Tudo é questão de criar a rotina, como eu falei na primeira dica, tá bom? Então, como vocês colocam ele ainda acordado no berço, por exemplo, se for o caso do seu bebê dormir todas as noites no berço, ele já vai ver que ele vai dormir ali no cantinho dele, no berço dele. Ao contrário dos bebês que dormem no colo. Muitas vezes quando eles acordam assim durante a noite, durante a madrugada e veem que eles estão no berço, eles tomam um susto, eles começam a chorar desesperado porque eles estão acostumados somente a dormir no colo. Então quando vocês colocam ele dormindo no berço, obviamente eles não estão vendo, eles não estão sentindo. E não, quando você coloca ele meio que acordado no berço, ele vai estar vendo que você vai estar deixando ele ali. Se for preciso, você fica do lado, senta numa cadeira ou senta na cama, se o seu berço ficar do lado da sua cama. Ou então se ficar, sei lá, se ele tiver um quarto só dele, você sentar na poltrona, sentar em qualquer lugar que tiver, ficar perto
pertinho dele, passando a sua mão na mãozinha dele. Isso é muito importante, porque ele vai se adaptar com esse tipo de rotina, tá bom? Ele vai se adaptar com esse tipo de ato que você vai estar fazendo e vai estar dormindo muito mais seguro do que dormindo no seu colo e acordando de repente ali naquele berço, que é quando eles assustam, que é quando eles já acordam chorando muitas vezes. Então, essa tática costuma funcionar bastante, tá bom? Eu, particularmente aqui, como a minha filha dorme a noite inteira, eu não precisei colocar em prática essa tática de colocar ela ainda acordada no berço. Então, eu nino ela no colo, ela dorme no meu colo, eu coloco no berço e não tem problema nenhum, ela segue dormindo à noite. Mas não são todos os bebês que são da mesma maneira. Então, se você está encontrando muita dificuldade, essa é uma dica super valiosa. Já falando pra vocês que não é muito fácil de fazer isso, já que quando eles estão com sono, eles ficam ainda mais chatinhos. Mas tentem acalmá-los, deixa ele bem assim calminho. Quando você vê que ele vai começar a pegar no sono, você coloca no berço, faz um carinho, evita de ficar olhando no olhinho, evita de ficar conversando, interagindo, falando muita coisa. Fica quieta, só fica ali presente pra ele ver que você tá presente ali, pra ele se sentir seguro, tá bom? Então vamos lá agora para a quarta dica. Então, meus amores, essa quarta dica é muito óbvia, né? É muito óbvia, mas muitas mamães tendem a cometer esse erro. Muitas mamães, durante a madrugada, o bebê não pode fazer assim, ó. Ai, elas já desesperam, corre, o que foi, mamãe, não sei o que lá, já levanta, ou levanta quietinha, já vai lá, pega o bebê. Então isso acaba que virando um vício para o bebê e ele acaba se aproveitando dessa situação, porque ao longo do tempo eles são muito espertos e ele vai começar a notar que quando ele chora, quando ele resmunga, ele vai ganhar o colo e vai sair do berço dele. Então, obviamente, isso vai ser um ponto muito negativo para você. Então, se o seu bebê já estiver dormindo e durante a madrugada ele acordar, se o seu quarto é um quarto compartilhado, fica só de olho, fica, sabe, fingindo que você tá dormindo, fica quietinha ali, mas não pega ele. Se ele começar a resmungar, a chorar um pouquinho, ainda deixa ali, porque muitas vezes os bebês tendem a voltar a dormir. Então, às vezes eles acordam ali resmungando, até sentam no berço, daqui a pouco eles olham pro lado, olham pro outro, e acabam deitando de novo e caindo no sono novamente, tá bom? Então, fiquem quietinhos, só levantem se realmente for super necessário, se eles começarem a chorar demais, que obviamente, se no caso assim de o bebê ter um pesadelo, por exemplo, acordar assustado, chorando, você não vai deixar o seu filho chorar, mas no caso dele só acordar ali, querendo um colinho, querendo sair do berço, com aquele costume que ele tem de fazer isso com você todas as noites, então aí você começa a fazer isso. Porém, meus amores, tudo é questão de rotina, de dia após dia. Não adianta vocês quererem fazer isso um dia e depois no outro dia já não fazer mais, e depois 2 dias fazer, que isso não vai dar certo. Isso só funciona vocês fazendo todos os dias da mesma forma, porque o bebê vai entender que todos os dias vai funcionar da mesma forma. Tudo na vida do bebê é uma rotina. Se você cria uma rotina, tudo vai ficar mais fácil pra você, mamãe, tá bom? Então evite estar pegando o seu bebê do berço nessas ocasiões aí, a não ser no caso que eu falei pra vocês, que é quando ele estiver com um pesadelo, ou quando estiver chorando demais mesmo, não tiver jeito, aí você acorda, tenta acalmá-lo, tenta fazer as outras dicas que eu passei tudo novamente, pra poder chegar no finalmente e colocar ele lá no berço quando ele estiver sonolento ainda, tá bom? Ao longo dos dias, isso vai melhorar o sono do seu bebê, você pode ter certeza. E se você fizer com o seu bebê, deixa aqui nos comentários depois de 2 semanas, mais ou menos, como que a sua rotina passou a ser durante a noite, se melhorou, se não melhorou, se você achou que piorou. Então você deixa aqui nos comentários, porque é como eu falo, cada bebê é único, como cada mamãe também é única, e a gente tenta fazer o melhor, tá bom? Eu tô passando dicas aqui que funcionou pra mim e que costuma funcionar pra muitas outras mamães. Agora vamos para a quinta e última dica, porém, meus amores, como eu sempre falo pra vocês, quinta, última, mas não menos importante, tá bom? Então, como vocês puderam ver aí, é pra vocês introduzirem a mamadeira dos sonhos, né? O que eu falo com essa mamadeira dos sonhos? Por que eu dei esse nome, né? Porque essa mamadeira dos sonhos é pra quem? Normalmente, os bebês costumam dormir 8, 9, eu não sei. Cada mamãe tem a sua rotina, então eu não estou aqui pra estipular horário pra você. Mas então, se você tem o costume de colocar o seu bebê, por exemplo, pra dormir 8 horas da noite, então você vai contar 8, 9, 10, 11. Então, mais ou menos umas 11 horas você faz a mamadeira, tenta dar a mamadeira com ele deitado no berço. Se não tiver como, você pega ele no colo, dá a mamadeira e volta pro berço. Não vai nada de acordar ele, de estimular ele pra ele mamar. Vai colocando a mamadeira na boquinha dele até com que ele consiga pegar, ou então se você dá seu seio, coloca o seio, que é mais fácil ainda deles pegarem, né? Pegou, mamou, do jeito que ele mamou, vocês voltam ele pro berço novamente, ou pro local que eles têm o hábito de dormir, tá bom? E isso vai ajudar demais eles continuarem a seguir dormir a noite inteira, porque eles vai estar de barriguinha cheia, obviamente, tá bom?
Então, meus amores, as 5 dicas foram essa. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se você já praticou alguma dessas dicas com o seu bebê, deixa aqui nos comentários pra mim também, que vai ser muito legal eu ler. Eu adoro ler o comentário de vocês. Todos os vídeos eu tô falando isso. E lembrando, meus amores, se você tá gostando do vídeo, já deixa seu like aí pra me ajudar na divulgação do vídeo do canal, tá bom? Se você não for inscrito também, já se inscreve aqui no canal pra você não perder os próximos vídeos. E ativa o sininho na opção todos, porque quando você coloca na opção todos, o YouTube vai estar te entregando em primeira mão todos os vídeos que eu estiver gravando, que eu estiver subindo aqui pro YouTube no canal, tá bom? E também, meus amores, se você não tá me seguindo nas minhas redes sociais, que é onde eu interajo diariamente, todos os dias tem conteúdo novo, todos os dias tem conteúdo pra interação, pra informação e tudo mais. Eu vou estar deixando passando aqui na telinha pra vocês, tá bom? Então já me segue lá no Instagram, tem bastante coisa legal, direto eu tô fazendo stories, tô fazendo reels pra vocês, sempre trazendo muita informação de qualidade, tá bom? Então é isso. Tchau e até o próximo vídeo!